Olá pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa transmissão, o nosso estudo esse domingo à noite sobre reflexões proféticas. Nós estamos começando aí em ponto às 8 horas, né? Você que tiver alguém que queira convidar para estar participando conosco, hoje nós iremos falar como nos dias de Noé, vamos entender um pouco daquilo que Jesus falou conosco e daquilo que nós temos como reflexão para a nossa semana. Então, vou dar mais 2 minutinhos para você poder estar convidando o teu pessoal da tua rede de relacionamento para estar conosco nessa transmissão. Tá bom? Então, mais 2 minutinhos. A Silvana está me ajudando hoje. Eu tô sem o telefone. Vamos lá? Vamos começar? Podemos começar? Que horas são? 8 horas. 8 horas? Em ponto. Ok. Então vamos lá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Sou o Carlos Alexandre, do Ministério Liberdade. Nós estamos começando a nossa tempo de estudo, né? Falando sobre reflexões proféticas. E hoje nós separamos um tema para que haja entendimento, tanto do ponto de vista para a sua edificação, como para também um alimento espiritual, para você leve como meditação ao longo dos dias, né, dessa semana. Eu gostaria de orar nesse momento, a gente poder iniciar debaixo da bênção de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, te pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite, nos levando, Senhor, a entender e interpretar, Senhor, a Tua Palavra, e poder meditar e mergulhar uma reflexão nesta noite, Senhor. Uma reflexão, Pai, com uma unção profética, a fim de que isso possa expor os nossos corações, para que nós sejamos libertos, tratados e transformados para esta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós sabemos, muitas igrejas retomaram suas atividades, né, mediante a orientação que foi dada pela órgão de saúde, né, orientando o distanciamento social, né, orientando até para que não houvesse o acúmulo de pessoas nos templos, né, e com base nisso é que nós temos trazido esse estudo para uma reflexão, né, desse tempo de quarentena, né, com uma reflexão diante da palavra que Jesus deu para nós sobre como nos dias de Noé. Eu queria que você viesse comigo e abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler uma porção da palavra em Lucas capítulo 17, ali no verso de número 26, né, para a gente poder entender um pouco daquilo que o Senhor estava falando conosco, né, Jesus falando com os discípulos, de como nós podemos fazer essa aplicação nesses dias, a fim de que nós sejamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Então, Lucas 17, versos 26 diz assim: E aconteceu que nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, Jesus diz assim que os últimos dias seriam dias como nos dias de Noé. Então é importante nós entendermos aquilo que aconteceu nos dias de Noé, como que as coisas ocorreram naqueles dias,
para que nós possamos ter uma leitura dos dias de hoje e termos como reflexão a natureza exata dessa revelação que Jesus estava trazendo, né, que apontava um dos sinais, né, da tua vinda. Então, bom, nós sabemos que os dias que precedem os dias atuais, como Jesus faz esse paralelo, como nos dias de Noé, ele coloca assim, que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Primeira pergunta que eu quero fazer esta noite para abrir nosso momento, né, de reflexão é: o que os homens faziam de tão grave nos dias de Noé que fez com que o Senhor decidisse destruir a terra? Né? Nós sabemos que, primeiro, do aspecto do casamento, porque ali ele fala assim, que casavam-se e davam-se em casamento. Nós sabemos que o casamento, ele é o sonho do Éden, né? Ele é aquilo que foi instituído por Deus no paraíso, quando ele, após ter formado o homem à sua imagem e semelhança, e ter criado o homem à sua imagem e semelhança e formado o homem do pó da terra, ele depois dá ao homem uma esposa, né? uma esposa competente, né? Quer dizer, uma mulher, né? Onde elas formam uma só carne. Então ali nós sabemos que Deus institui o casamento, né, no paraíso, quer dizer, no jardim, né, que fazia parte do sonho de Deus, né, de ter uma família. Então o problema não estava naquilo que Deus havia estabelecido, né, porque o casamento ele foi instituído por Deus, né. Também não havia mal nenhum de comer e beber, mas o que Deus quer trazer luz para nós através dessa palavra, que o problema não estava nessas coisas, mas no coração do homem, em que lançava-se sobre essas coisas, né, em detrimento aos valores do reino de Deus. Porque nós sabemos que tudo depende do coração e como o homem fazia. Então a questão não era o pecado, né, que eu digo, né, o comer e beber não era pecado, casar não era pecado, desde que você constitua aí uma família com base na palavra de Deus, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas estava em que o pecado havia provocado a ira de Deus, de maneira que Deus decidiu trazer o dilúvio, né? Comprar e vender não configuram algo como pecado, mas com certeza o exercício deste ato em si foram gerados e trouxeram ações que se constituíam como pecado diante dos olhos do Senhor, né? Onde eles deveriam estar fazendo coisas, com certeza eles faziam coisas para especulação, usurpação, roubo, furto e toda sorte de circunstâncias que estavam dentro da área do comércio, do mercado. E isso, né, em si, esse ato em si era pecado, mas a essa intenção por trás do coração que fazia com que eles, através dessas atitudes, provocassem a ira de Deus para que o Senhor viesse e estabelecesse através de Noé. Agora, o fato é que nos dias de Noé, o mundo inteiro ele despertou a ira de Deus. Então eu queria, porque os pecados eles eram diversos ali, a maldade do coração chegou ao coração de Deus de maneira que Deus decidiu destruir a terra. Então eu queria mergulhar com você um pouco sobre algumas palavras, algumas revelações que nós podemos encontrar em Noé, como nos seus dias, para poder traçar esse paralelo para os nossos dias, de maneira que nós iremos ouvir o coração de Deus e entender o coração de Deus. Então vamos lá para Gênesis capítulo 6. Eu quero falar um pouco com você do que aconteceu naqueles dias, nos dias de Noé, e diante disso eu quero trazer para você
aquilo que estava no coração de Deus, revelado através das palavras de Jesus, né? Que fez com que nós pudéssemos entender a nossa condição, como que nós poderíamos responder diante dessa condição. Então, Gênesis capítulo 6, vamos lá. Eu quero que você leia comigo a partir do verso de número 6. Então, ali. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Entenda uma coisa. Quando Deus se arrepende, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando você vê o termo arrependimento na Bíblia, que é segundo o coração de Deus, significa que entrou tristeza no coração de Deus por ele ter realizado algo. Então ele decide, né, mudar a situação, porque ele é Deus. Então quando você vê arrependimento é porque entrou tristeza no seu coração e ele, como ele é Deus, ele decide fazer de uma outra forma, de uma outra maneira. O verso número 7 diz assim: E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves dos céus, porque me arrependo de ter havido feito. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé foi um homem que encontrou graça aos olhos de Deus. E nas gerações de Noé, que são ali citadas em Gênesis 6, verso de número 9, Noé era justo e reto em suas gerações, e ele andava com Deus. Então vamos lá. Noé andava com Deus. Uma referência que se faz necessária nesses dias é que Noé, ele andava com Deus. Ele guardava em seu coração a relação de aliança que ele tinha com o Senhor. Por isso, nesses dias, nós precisamos guardar em nosso coração a aliança que Deus tem feito conosco através de Jesus. Mesmo diante de todas as circunstâncias que nós estamos vendo, diante de tudo aquilo que está acontecendo na terra, nós somos chamados neste tempo, nessa geração, para estarmos atentos àquilo que Jesus menciona que seria como nos dias de Noé. Então Noé, ele achou graça nos olhos do Senhor. Nós precisamos entender que Noé estava debaixo do favor do Senhor, porque ele andava com Deus. Ele estava com Deus. E quando você vê ali no verso de número 10, 11, 10 e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você que está entrando agora, eu estou lendo Gênesis capítulo 6. Verso número 11 diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor, e encheu a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé, versículo de número 13: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei como a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porá ao seu lado. Far-lhe-á andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio sobre as águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, de cada espécie, meterás na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra,
de cada espécie virão a ti, e tu tomarás para ti toda a comida que se come, e ajuntará para ti, e serás para ti mantimento para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim Noé fez. Aleluia. Noé, ele entendeu o momento em que a terra estava contaminada, corrompida diante da face de Deus, e a terra se encheu de violência. Então eu queria que você viesse comigo a avaliar, porque eles estavam vivendo onde eles estavam não entendendo que o pecado havia provocado a ira de Deus. Então eles comiam e bebiam. Significa que eles viviam debaixo de uma glutonaria, debaixo de lascívia, cometendo toda sorte de torpeza, de pecado naqueles dias aonde o Senhor havia se entristecido por ter criado o homem. E quando ele fala de que casavam-se e davam-se em casamento, significa que da mesma maneira em que eles faziam uma aliança, eles desfaziam essa aliança. Eles se juntavam-se, e da mesma maneira que se juntavam-se sem o reconhecimento e sem a bênção de Deus, eles também se separavam. De maneira que aquilo que era importante para o Senhor, aquilo que representava os interesses do coração de Deus, já não estava mais manifesto ali na terra. Então eles viviam conforme a intenção do coração deles, eles viviam conforme aquilo que eles alimentavam os seus corações. Então é interessante, eu queria que você viesse comigo para você entender o que havia na terra e o que desta maneira causou no Senhor uma indignação e uma ira, de maneira que o Senhor decidiu destruir a terra. Nós podemos ver no momento em que o Senhor fala com a nação de Israel, para que a nação de Israel, quando ela entrasse na terra que o Senhor teu Deus te desse, ela não deveria fazer como os habitantes da terra, porque aqueles habitantes, como ele menciona, eles haviam praticado os mesmos pecados, não talvez da maneira como se havia se praticados ali na época de Noé, mas sim, Deus descreve ali uma lista que ele entende que ele nos revela que era abominação. Vamos para Deuteronômio capítulo 13, eu quero ali Deuteronômio 18, Deuteronômio capítulo 18, ali o Senhor menciona aquilo que, por revelação, nós podemos entender que é o que se acontecia na terra naquela época. Deuteronômio 18, verso número 9 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor Deus te der, não aprenda a fazer conforme as abominações daquelas nações. Abominações é tudo aquilo que é detestável para o Senhor, na qual o Senhor tem nojo. Entre si, não se ache quem fará passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas coisas o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus nesses dias. Então, naquele tempo, havia toda sorte de abominações, na qual o Senhor ele menciona para Israel, para que Israel não aprenda a fazer conforme as abominações das nações. Eu creio que essas abominações ocorriam na época de Noé, de maneira que Deus havia se irado, de tal maneira em que ele decide destruir a terra por causa dessas abominações, por causa desses pecados. Com certeza, o nível de envolvimento das trevas foi tão grande naquela época do homem, com as trevas, de maneira que Deus olhou para a terra e disse: eu vou destruir a terra.
Então, eles viviam conforme a intenção do coração e sua motivação. Até o dia em que Noé começou a realizar uma obra, né? Noé começou a construir a arca. E a Bíblia diz lá, voltando para Gênesis capítulo 7, você vai ver que Noé, ele havia recebido uma revelação da parte de Deus sobre as dimensões da arca. Eu creio que isso aponta para dimensões do reino de Deus, para as nossas vidas, para aquilo que como um modelo, como um desenho ele traz para nós, para os nossos dias, né? E esse desenho, ele aponta para nós, para entendermos que o Senhor está nos levando para olhar para os nossos corações. E olhando para os nossos corações, nós temos que estar atentos se os nossos corações estão santificados e purificados na sua presença. Nós temos andado com Ele, se nós temos achado graça diante dEle, se nós temos guardado os seus mandamentos. O importante é que Deus, Ele tomou uma decisão, Ele ia destruir a terra, mas Ele encontrou graça no homem Noé. Por isso que Jesus disse: achará fé na terra quando o Filho do Homem vier. É necessário que os nossos corações estejam firmados na rocha. Eu creio que com a retomada do comércio, graças a Deus que está acontecendo, a retomada das atividades, isso veio para manifestar e revelar nesta quarentena a realidade dos nossos corações. Veio para revelar as intenções dos nossos corações, as motivações dos nossos corações, em quem nós estávamos firmados, qual era o firme fundamento da nossa fé, né? E isso nós temos aqui conversado com alguns pastores, amigos, nós temos visto que isso trouxe luz a tudo aquilo que estava escondido, tudo que estava oculto, né? Nada que está em oculto, né? Nada que está em oculto não será revelado, tudo que estiver escondido virá a saber. Mas esse momento veio para revelar, né, aonde estavam os verdadeiros valores do reino, né? Se estávamos vivendo esses valores, né? Qual eram os valores que nós estávamos vivendo? Mas a palavra do Senhor diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Existe uma semelhança entre os dias de Noé e os dias de hoje, pois nós vivemos diante de uma sociedade que tem vivido para si, uma sociedade que está mergulhada na lascívia, no adultério, na prostituição, na fornicação, onde se afasta das coisas de Deus, vivendo conforme os prazeres desta terra, conforme os prazeres deste mundo, e não tem olhado diante dos sinais que têm vindo sobre as nossas vidas, como o Senhor Jesus disse, como nos dias de Noé. É interessante que logo depois que Noé constrói a arca, né, ele entra na arca com a sua família. Não sei se você sabe, mas choveu durante 40 dias e 40 noites. Como foi esta quarentena com Noé e os animais? Você sabe que nós podemos pensar e talvez até conjecturar uma série de coisas, mas é a realidade que quando nós passamos uma quarentena com o Senhor, nós somos transformados, nós somos vivificados, nós somos animados nele. Por isso que a quarentena com Jesus, ela é diferente de uma quarentena onde nós estamos só esperando retornar todas as coisas. Não faça como era antigamente. Eu sou da época do videocassete, onde nós apertávamos pause para pausar ali um filme, e depois, quando retornava, apertava play, o filme voltava no mesmo lugar em que havia pausado. É necessário que haja uma transformação genuína em nossas vidas nesses dias. É necessário que nós passamos, que nós temos um tempo para refletir
uma reflexão de como está o nosso coração diante dessa retomada, diante dessa ressocialização que nós iremos passar agora, diante dessa evidência, porque no vírus existe, né? Mas onde está o fundamento da nossa fé? Aonde está a nossa fé? Aonde nós estamos firmados? Quando nós olhamos para essa quarentena, esses 40 dias que Noé passou na arca, né? Até que se cessou a chuva, foi um tempo onde o Senhor pôde ministrar na vida dele, ministrar na vida da sua esposa, dos seus filhos. Eu creio que essa mesma quarentena que nós passamos, ela vem para revelar o nosso coração. Por isso que Jesus disse, seria como nos dias de Noé. Nós iríamos viver a vida, até eu faço uma brincadeira com os meus filhos, até quando eu ministrei essa palavra na mesa, de comunhão com os meus filhos, um dos meus filhos disse, papai, você precisa, acho que é interessante você ministrar depois de uma das suas lives, né? Por isso que eu senti de estar compartilhando com vocês hoje. Eu faço até uma brincadeira com eles, eu costumo dizer assim que às vezes vocês comem algo como se não houvesse amanhã, e é verdade. Às vezes nós fazemos algo sem ver a responsabilidade daquilo que nós estamos fazendo e que isso vai refletir no nosso amanhã. Nós deixamos de remir o tempo porque os dias são maus. É necessário que nós venhamos a remir o tempo. Nós estamos entrando num tempo glorioso da igreja e nós precisamos estar nele, estar guardados nele, estar guardados no seu desenho. A arca apontava um desenho, um modelo do Senhor, um modelo de Deus naquele tempo, um modelo onde o Senhor trouxe salvação, né, para aquela família. O interessante é que Noé era justo, ele achou graça nos olhos do Senhor e por causa dele a sua família entrou na arca. Significa que se nós encontrarmos justiça diante do Senhor, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Como já tem uma promessa, nós entraremos na arca, mas é necessário não somente entrar na arca, mas entender que o tempo que nós passamos na arca, o tempo que nós passamos ali inseridos nesta quarentena, veio para manifestar os nossos corações. Talvez nessa noite eu queria que você pudesse avaliar aonde está o teu coração. Pois na época de Noé, eles estavam voltados para conquistas materiais, talvez ali através de comiam e bebiam, quer dizer, não há nenhum problema entre comer e beber desde que você não pratique a glutonaria, a bebedice, e não que isso tome parte da tua vida, né, para que você andar como um insensato ou como um louco, como a Bíblia descreve. Mas que eles estavam agindo não em conformidade com a orientação do coração de Deus e nem de acordo com as leis de Deus, mas estavam agindo conforme o espírito de iniquidade, conforme o pecado estava enraizado no coração do homem. Por isso que Deus então decide destruir ali a terra. Então eles estavam vivendo debaixo de conquistas materiais, conquistas sexuais, onde eles estavam vivendo totalmente longe da santidade do Senhor, totalmente longe da realidade da sua palavra. Por isso que Jesus disse que será como nos dias de Noé, né? Há uma semelhança dos dias de Noé com os dias de hoje. Da mesma forma, naquela época, o homem perdeu o senso de generosidade, de honestidade, de fidelidade nesses dias. Então, eu gostaria que você pudesse refletir comigo nessa palavra, refletir comigo nesse tempo, né? Refletir comigo nesse momento, né? Como foi nos dias de Noé. Pois nos dias de hoje, né? Assim como nos dias de Noé, eles não sei se você sabe, né? Não havia chuva na terra, né? Era um vapor que regava a terra, mas naquele tempo não havia chuva, né? No entanto, o dilúvio foi que abriram-se as comportas do abismo e as águas que estavam em cima
desceram para baixo. Então eu creio que Noé passou um processo onde escarneceram dele, onde zombaram dele, onde não acreditaram naquele modelo, naquele desenho, naquele chamado que Deus havia dado para ele, de construir uma arca, porque haveria de vir chuva, sendo que não chovia naquela época. Da mesma maneira, nesses dias, não sejamos insensatos e nem loucos, como Jesus disse, porque nessa noite poderão pedir a tua alma, como ele diz naquela passagem, que nós estejamos atentos a toda a movimentação que tem se dado no mundo espiritual, que nós estejamos atentos à palavra, de maneira que venha trazer quebrantamento sobre as nossas vidas, de maneira que venha trazer arrependimento sobre as nossas vidas, de maneira que nós possamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque nós sabemos que os dias são maus, mas se nós andarmos com Ele, se nós andarmos com Deus, se nós estarmos firmados nele, se nós estarmos ali na videira verdadeira, nós podemos receber o alimento que vem dele, podemos receber como fonte de vida que Ele é, nos alimentando e nos conduzindo em todas as coisas. Por isso eu queria deixar essa palavra como reflexão para você. Que haja uma reflexão, que essa reflexão possa trazer luz ao teu coração, para que você possa sondar o teu coração, colocar o teu coração diante dele, para que ele possa restaurar em teu coração a adoração, e possa restaurar em teu coração a verdadeira devoção, e possa restaurar em teu coração o desejo de andar com Ele, de estar com Ele, de buscar a Ele com todo o teu coração. Você vivendo nessa dimensão, você não será enganado pelas coisas desse mundo, nem será enganado pelo teu coração, porque enganoso é o coração do homem. Quem poderá conter? Quem conheceu o coração do homem, senão aquele que nos criou, nos formou? E que você recebesse essa palavra no teu espírito e no teu coração, que será como nos dias de Noé. Foram coisas que aconteceram de uma maneira tão rápida, né? E eles não estiveram atentos àquilo em que eles estavam vivendo e àquilo que eles estavam diante deles, diante da ira que Deus havia se manifestado, onde Ele estabelece o desenho, e nesse desenho Ele insere Noé e sua família, e você e sua família possam ser inseridos no desenho de Deus, no modelo de Deus, possam compreender com exatidão a realidade de tudo aquilo que Ele está fazendo nesses dias, né? E que nos próximos dias venham tempos de temor sobre a tua vida, venham tempos de temor, de conhecimento, de sabedoria, mas que venha um tempo de reverência, pois mostrarei a minha santidade sobre aqueles que me temem, diz o Senhor. Que o espírito de temor venha sobre ti nesta noite e possa te conduzir àquele lugar, nele, onde você poderá receber dele a orientação e a presença. Amém.